que a gente vai conversar hoje é quase que uma continuação da última mensagem, no domingo, ainda de somos filhos, mas aqueles filhos que são conectados mesmo, de fato e de verdade. O texto é o texto que a gente leu já da última vez, não aqui, no último domingo, de João, capítulo 1, verso 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? É bom demais ser pai, é bom demais ser filho. Na realidade, a ideia da gente trabalhar essa semana, quem sou eu, é para ver se a gente descobre quem nós somos mesmo em Cristo Jesus e ficar com algumas convicções claras. Muita gente com dúvida, muita gente com medo, muita gente insegura em relação a um tanto de coisa, mas a gente precisa ter convicções a respeito de algumas coisas. E uma delas é quem nós somos. E nós somos filhos de Deus, amém? Eu não vi o filme, da Barbie, só li muitos comentários a respeito, nenhum deles elogiando, todos criticando, mas um deles me chamou a atenção, aliás, um deles não, em quase todos eles vão falar que até a Barbie está em crise de identidade. Para todo mundo era só uma boneca, agora vem para outra cena e já não sabe o que é mais, não sabe por que veio, qual o propósito. Que é praticamente um espelho do que a gente vive hoje. Querendo ou não, ainda que a gente critique a realidade do filme e a proposta do filme, é o que muita gente vive mesmo. Sem saber quem é, de onde veio, para onde vai e por que está aqui. São perguntas que quebraram a cabeça dos filósofos desde a antiguidade. Aí quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre a resposta para todas elas. Nós somos filhos de Deus. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos, eu ia passar aqui um pedacinho do filme, mas falei, vai que esse filme já tem tanto tempo que só eu vi, e a maioria aí não viu. Mas eu vou comentar a respeito do filme. Eu sempre gostei de animação, então do Rei Leão me chamou muita atenção, já o 2, quando nasce o Simba, o 2 não, ainda o primeiro, quando nasce o Simba, e ele foge de casa e tal, e está lá naquela maré mansa, bem boa dele lá, de Ratuna Matata, só de boa, brincando, e é o jeito que cada um de nós gostaria de viver, tipo, deixar o passado para lá, deixa eu viver aqui sem compromisso, sem propósito de vida nenhum, e ficar de boa. E de repente, o macaco chega para ele e pergunta, aliás, ele pergunta para o macaco num diálogo, quem é você? E o macaco pergunta para ele, na realidade, quem é você? E ele falou assim, eu não sei mais quem eu sou. Eu pensei que seria fácil responder essa pergunta. E o macaco fala, eu sei quem você é. Ele fala, como assim? E tal, e começa a conversar, e de repente, ele fala assim, você é filho de Mufasa. Você conheceu meu pai? O macaco diz assim, correção, eu conheço seu pai. E Simba diz assim, eu sinto muito dizer, mas ele morreu. Aí o macaco fala assim, não, você enganou de novo, ele está vivo. Eu vou mostrar para você, e corre, e de repente, Simba vai correndo atrás do macaco, e chega até um lago, e fala, silêncio, olha aí, e Simba, aquele leão, começa a olhar para o lago, e quando ele olha para o lago, à procura do seu pai, o próprio Simba diz assim, é só meu reflexo na água, tipo, sou eu mesmo, não tem ninguém aí. E o macaco diz para ele assim, olha de forma
mais profunda, com mais atenção. Olha para dentro de você, e ele começa a olhar, e de repente aparece no alto a imagem do pai, e o pai fala assim: Simba, e ele: pai, Simba, você esqueceu de mim, e você esqueceu quem você era. Aí ele: nunca, nunca esqueci de você, você esqueceu de mim, e esqueceu de quem você era. Olhe para dentro de você, você é muito mais do que pensa que é. Você é meu filho. Você é o grande rei. No caso de Simba, ele é o grande rei. No nosso caso, essa fala não serve para nós, a não ser para o Senhor Jesus, que é o grande rei. Amém? Mas é tão interessante, tem 300 anos que eu assisti esse filme, e nunca esqueci essa cena. Quando o pai vira e fala assim: você se esqueceu de mim. Nós somos filhos e precisamos estar conectados com o nosso pai, de verdade, e o pai daqui também, e o pai daqui. Em junho nós tivemos um retiro de adolescentes, com 108 adolescentes, então fizemos um grupo dos pais. O grupo dos pais era mais movimentado que o retiro. Muito legal. Os pais: cadê a notícia do meu filho? Onde está meu filho? Eu falei: devia estar aqui no retiro, não sei onde que está. A gente brincava no meio do grupo, mas é como se os pais dissessem assim: ele não liga para mim, pastor, não dá recado, ela não fala nada. E quando vai para o PV, Paraná, em Curitiba, que fica lá uma semana, ou às vezes viaja 10 dias, ou às vezes fica lá, né, Sandra, um mês, ou às vezes vai definitivo. E os pais começam a falar: não liga para mim, pastor, pede para o meu filho me ligar. Fala que ele tem uma mãe, fala que ele tem um pai, fala que ele tem uma avó, uma tia. Irmãos, os adolescentes se importam com os pais, de verdade. Mas ali o foco deles é outro, eles estão um pouco distraídos. Eles amam vocês de verdade. Mas eu sei que o coração do pai queria saber se o filho corresponde, cara. Se der só um oi para falar assim: estou vivo. Quando a gente vai ler na Bíblia, e agora quem está acompanhando a leitura da Bíblia toda aí, nós chegamos agora na metade do Evangelho de Mateus. Então já percorremos todo o Antigo Testamento, daqui a pouco a gente conclui. Mas são centenas de versículos, e eu não vou ler todos para os irmãos agora, de Deus falando assim: quando entrar lá na terra e tiver assim assado, tiver tudo de bom, não esqueçam de mim. E Deus castiga o povo, e a palavra dele é assim: vocês esqueceram de mim. E depois Deus fala para levantar memoriais, e são levantados altares só para poder fazer lembrar. Tira 12 pedras daqui e leva, por quando seus filhos, seus netos perguntarem, vocês vão trazer à memória deles aquilo que eu fiz. Deus está sempre falando com a gente assim: lembra de mim. Eclesiastes capítulo 12, verso 1, tem uma palavra mais específica para a nossa juventude: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais não tem neles contentamento algum. O pastor Marcelo costuma citar essa frase assim: é preciso lembrar porque é muito fácil esquecer. A cena desse filme me traz todos esses versículos na minha cabeça. Você esqueceu de mim, esqueceu de quem você era. Quantos filhos saem das nossas casas e esquecem de quem eles são filhos? Esquece dos pais, não só de não ligar, mas de não ter nenhuma conexão, das próprias atitudes, de nada fazer conexão com o pai. Quantos de nós nos reunimos, às vezes até em culto, e a nossa cabeça está num tanto de lugar, mas a gente não está lembrando do nosso pai. Vocês esqueceram de mim, e porque esqueceram de mim, vocês esqueceram de quem vocês são. A gente precisa lembrar demais de Deus, nosso Pai.
Faz muita diferença, gente, lembrar que a gente tem um Pai que cuida da gente, que ama a gente, que é presente e que nunca esquece da gente. É importante lembrar desse Pai, para a gente saber quem nós somos. Toda vez que a gente lembrar que a gente tem um Pai no céu, um Pai tremendo, um Pai poderoso, e eu chamo de Pai, falo assim, eu sou filho. Isso traz a minha identidade à tona, isso me traz convicção, me traz firmeza. Quando eu falo de filho conectado, é esse filho que consegue lembrar do Pai, consegue lembrar daquilo que o Pai fez, da presença do Pai. O próprio Jesus, antes dele se entregar na cruz, ele faz aquela ceia, e o pedido que ele faz é assim: façam isso em memória de mim. E o apóstolo Paulo e todos os demais escritores tentam trazer exatamente a lembrança do sacrifício de Jesus, da presença de Jesus, do que ele fez. A gente sempre precisa lembrar dessas coisas, lembrar no nosso Pai. Nessa cena do filme, tem uma parte interessante quando ele fala assim, dá uma olhada aí, e que ele olha para a água e vira para o macaco e fala assim, é só meu reflexo na água. Tipo, eu não estou vendo meu Pai aí. Gente, essa coisa me chama muita atenção, de verdade. Quantos de nós olhamos no espelho e não vemos nenhum traço do nosso Pai? Ou quando a gente vê, porque normalmente as comparações são assim, né? Você está parecendo com seu pai, ou está parecendo com sua mãe. Nunca é, ou nunca. Na maioria das vezes é sempre do lado negativo, é ou não é? Se a gente faz alguma coisa que deu ruim, ou coisa, aí está parecendo com seu pai, ele é assim. Está parecendo com sua mãe, ela faz assim. Está parecendo com não sei quem. A comparação quase sempre é do lado negativo, quase sempre. E de vez em quando a gente olha para o espelho e só vê a gente mesmo. Na sexta-feira passada, a gente está, o Davi falou aqui, algumas só não falou ainda para o Ministério Infantil, né? Davi Machado. E ele trouxe uma palavra boa e ele falou assim, como é que a gente consegue ser semelhante a outra pessoa? Estando perto. Aí falou perto, 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 junto, junto, junto. Tentando fazer o que a outra pessoa faz. Jesus, que era um filho, ele vai dizer em João 5,19 assim, o filho não faz nada, se não for aquilo que ele vê o pai fazendo. E aquilo que o pai faz, mostra ao filho, para que o filho possa fazer a mesma coisa e ser glorificado naquilo que faz, e fazer obras maiores. O filho não faz nada, ele faz exatamente o que o pai faz. Por isso Jesus, como filho, ele parecia tanto com Deus. Por isso que quando, lá em João capítulo 14, verso 8, Filipe vai dizer assim, mostra-nos o Pai, isso será suficiente para nós, ou isso nos basta. Jesus vai dizer assim, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e você ainda não reconheceu, como é que você está dizendo? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Se você não crê, por causa do que eu estou falando, embora tudo que eu estou falando venha do Pai, crede nisso, pelo menos por causa das mesmas obras que eu realizo. O que Jesus está dizendo é assim, você quer conhecer Deus? Dá uma olhada aqui. Quer conhecer o Pai? Dá uma olhada aqui, está aqui. Por isso que Paulo fica tão junto de Cristo e assimila tanto a pessoa de Jesus, que 1 Coríntios 11, 1, ele vai dizer assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Parecer com o Pai não é fácil não, tem coisa que é natural, tem coisa que não é, tem coisa que a gente tem que buscar, tem dia que a gente nem consegue parecer com o Pai. Eu lembro de uma ocasião, eu estava participando de um congresso, fiquei na casa de uma família, e eu estava de boa, né, quer dizer,
Para mim estava tranquila a situação ali, tal, mas eu lembro na hora do almoço, na hora do café da manhã, a irmã falou comigo assim: você não é filho, você não parece filho do pastor Emerick. Aí eu pensei assim, mas como assim? Aí ela falou assim: não, que ele brinca demais, ele é muito engraçado e você é muito sério. Eu estava de boa, né, a vontade de falar assim, e daí? Não, estou brincando. Mas tipo, na cabeça dela é assim: eu vou receber aqui em casa o filho do pastor Emerick, então vai ter uma piada para cada hora. Aliás, no caso de pai, era uma piada a cada 10 minutos, ele atrapalhava até velório. Ele de fato era muito engraçado, mas eu não estava nem com o repertório do meu pai e nem bem de saúde. Isso era num domingo, na segunda-feira eu fui operado de apendicite, eu estava tendo muita dor e tudo. Mas há uma expectativa das pessoas a nosso respeito, e desde quando a gente nasce e olha e compara se parece com o pai ou a mãe, e faz brincadeirinha, e de repente é a cara do pai, é a cara da mãe. O que eu queria conversar com a igreja, especialmente com os jovens e adolescentes, é assim: quão próximo de Deus a gente está, para as pessoas olharem para nós e se sentirem, ou perceberem que a gente é parecido com o Pai, que é Deus. Sabe, qual a diferença que a gente faz? Quanto de nós parece com Deus? Semana passada eu assisti o documentário de Billy Graham, um documentário bem rapidinho, de 1 hora só, e é interessante como os presidentes dos Estados Unidos, em especial, falavam assim: a presença dele aqui já traz segurança para a gente. Às vezes chamava Billy Graham só para estar junto, às vezes para fazer uma oração, mas só para estar junto. A presença dele aqui traz paz, a presença dele aqui faz diferença, porque é como se, olhar para ele é como se estivesse percebendo a presença do Pai, a presença de Deus. No filme, Paulo, o apóstolo de Jesus, tem uma cena onde que o personagem, que é identificado como Lucas, vai dizer assim: olha, eu não tive a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente, mas quando eu vi você pregando em tal lugar, eu vi o Cristo. Eu vi o Cristo. Quantos de nós, pensa que coisa linda, se a gente tem, né, agora, de vez em quando, algumas lembranças assim, a gente fica comparando lá em casa: nossa, você fez igual o pai, você fez igual a mãe, você fez... O Mauro, por exemplo, está muito parecido com meu pai, isso traz muita alegria para a gente, porque a gente olha para ele e lembra logo do nosso pai e tal. Mas pensa que entre nós, cada um de nós, quando chega em algum ambiente, alguém olhar para a gente e perceber que a gente é tão parecido com Deus, que a pessoa não quer que a gente saia dali. Porque nós somos filhos tão conectados, tão juntos, que a gente faz o que Deus propõe para fazer, a gente faz o que Jesus faz, a gente está muito próximo dele. Eu penso que quem é conectado, e o filho conectado mesmo, está muito interessado na presença de Deus. O primeiro cântico que nós cantamos diz assim: tu és o único motivo que nos fez chegar aqui. Deus é o motivo da gente estar aqui. Nosso Pai é o motivo da gente estar aqui. A presença dele faz toda a diferença na nossa vida. Perceber Deus faz muita diferença na nossa vida. Porque de vez em quando a gente acha que Ele não está aqui, que Ele não está presente, que Ele não é Pai conosco. Isso muda toda a nossa vida. Porque às vezes a gente gosta de determinados lugares, vamos para a casa do Pai. Eu amo essa expressão, a casa do Pai.
Para nós lá é casa de pai, né? Casa de mãe, casa de pai, vamos para a casa de pai. Até na história do filho pródigo, quando ele diz assim, eu vou para a casa do meu pai, eu vou encontrar com meu pai e vou falar assim, meu pai está lá, e eu vou conversar com ele. Semana passada não, já tem uns 15 dias, né? Foi dia 4, quase 20 dias. Dia 4 eu fui para BH, fui fazer um casamento lá. A minha irmã mora em cima da casa dos meus pais. E é fantástico ficar na casa dela, a gente é muito bem recebido, é muito divertido, é bom demais. Mas ela tinha que fazer as coisas dela, os meninos foram para a aula, meu cunhado trabalhando, eu desci e fui para a casa dos meus pais. A porta aberta, entrei, fiquei bem à vontade, porque é a casa do meu pai, então podia sentar onde eu quisesse, podia deitar onde eu quisesse. Estava lá a geladeira, os móveis, os porta-retratos, a cama e tudo mais. E era um lugar onde eu passei bons momentos da minha vida. E era muito bom. E sempre a gente dizia assim, vamos para a casa de pai, vamos ter um tempo lá. Eu estava na casa do meu pai. Só que ele não estava lá mais. Eu queria que vocês percebessem que a presença é mais importante do que todas as coisas. A casa estava do jeito que sempre foi. Os móveis no mesmo lugar. Tudo estava como era antes. Mas quem importava de fato não estava lá. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, como filho, nós conseguimos... A gente tem o costume de insistir que a gente precisa de um tanto de coisa e que a presença do Pai não é necessária. E de repente, quando você está diante de todas as coisas, você te toca e fala assim, está tudo aqui comigo, mas ainda está um vazio, porque o Pai não está aqui. Porque o Pai não está aqui. Porque o que muda mesmo é a presença do Pai, por isso que o salmista... ele vai dizer no Salmo 42, ele vai dizer assim, assim como a corça anseia pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me apresentarei diante da face de Deus? O que ele está dizendo é o seguinte, eu tenho sede de Deus, eu tenho sede do próprio Deus. E quando é que eu vou chegar diante dele? Porque para mim a presença é mais importante. A presença é mais importante. Sentir que ele está aqui. No Salmo 63 ele diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Como a terra deserta ou árida, né, exausta e sem água. Uma vontade por Deus, um desejo por Deus, da presença de Deus. Porque, no fim, o que muda é exatamente isso. O que faz diferença é exatamente isso, é saber que Deus é presente. Não é um pai distante, um pai que não se importa, mas é um pai que está aqui, que nos ama e que se importa com a gente de verdade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós precisamos lembrar do nosso Pai e adorá-lo de verdade. Deus vai falando de uma forma tão triste, dizendo assim, vocês ofereceram tanto sacrifício a outros deuses que não são Deus, e se esqueceram de mim, vocês me abandonaram. Quando o povo pede um rei e Samuel vai comprar a briga, Deus fala assim, não é como, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram foi a mim, porque eles se esqueceram de mim. Como filhos, e agora eu vou falar para os filhos que estão aqui, de todas as idades, aqueles que têm os pais vivos, lembra dos seus pais.
honre os seus pais. Lembra dos seus pais, no nome de Jesus. Não se esqueçam dele nem por um momento. E busquem, no nome de Jesus, ter essa semelhança com o Pai. Fazer o que Ele faz. Está perto dEle. Está tão próximo de Deus que você vai acabar fazendo o que Ele faria. Eu lembro do pastor Hernandes pregando, e quando ele vai referir a bondade de Deus, e que a gente canta, e usando o texto bíblico, inclusive do fruto do Espírito, e também de Efésios, vai falar o seguinte, e de Colossenses, aliás, que a bondade é fazer para o outro aquilo que Deus faria. Quando a gente está tão próximo de Deus, buscando tanto de Deus, ser tão semelhante a Deus, que a gente faz de forma automática, a gente não precisa nem ficar pesquisando, a gente faz de forma automática aquilo que Deus faria. E a última coisa é o que eu acabei de dizer aqui, é buscar a presença de Deus, de todo o coração, toda a força. E não é só conhecer a Deus. Eu encerro com isso, que eu comentei segunda-feira na aula lá de teologia. Há uma diferença grande em conhecer e ter intimidade. Tem muita gente aqui que me conhece, sabe muita coisa a meu respeito. Eu acho, né? Mas pouca gente tem intimidade comigo. Eu conheço muito aqui do Felipe. Curto pra caramba, um pastorzão esse menino. Mas eu não tenho tanta liberdade com ele, tanta intimidade assim. Você pode conhecer tudo sobre uma pessoa, especialmente se for alguém famoso. Sabe o que ele toma no café da manhã, porque você acompanha pelas redes sociais. Isso não quer dizer que quando você bater na porta dele, ele vai deixar você entrar. Ainda que você diga assim, eu te conheço, pode ser que ele vire para você e fale assim, e daí, eu não te conheço. Tipo, eu não tenho intimidade com você. A intimidade, por exemplo, que pessoas que estiveram aqui na nossa igreja, celebrando o louvor, numa mesa de café, comentaram com a gente, quando foram para Paris, o Neymar tinha feito contato e dizendo assim, eu não vou estar aí, mas pode ficar no meu apartamento. Olha que doideira, isso é intimidade. Isso é intimidade. Ser filho conectado é filho que tem intimidade com Deus. Pastor, por que você está falando tudo isso? É porque eu queria, aí eu fecho mesmo de verdade, eu queria que a gente acabasse com esse índice de tanta ansiedade que a gente vive no Brasil, e aprendesse a descansar nesse Pai que cuida da gente. Irmãos, nós temos um Pai que não dorme, não dorme. Hoje até vi isso escrito num ônibus que fica parado em frente à escola da minha filha, um ônibus de turismo. Aquele que nos guarda não dorme, isso é verdade. Então deixa só ele acordado, vai dormir no nome de Jesus. Levanta pela manhã e sabe que durante a noite Deus já providenciou todas as coisas para você, é isso que diz o Salmo. Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Só que a gente às vezes esquece da impressão que a gente tem um Deus que só aparece aqui no dia de culto, e que só está esperando o nosso louvor e a nossa adoração. Nós temos um Deus sim, mas nós temos um Pai que quer relacionar com a gente. No nome de Jesus, eu queria muito que os nossos jovens entendessem isso, que a igreja entendesse isso, recebesse Deus como Deus e Senhor, porque de fato Ele é, mas como Pai presente, e descansasse nele. É muito bom, eu tenho que repetir, né? Eu repeti a última vez, às vezes a imagem que a gente tem de Deus, de pai é distorcida. Deixa eu falar a imagem que eu tenho de pai, para vocês entenderem do que eu estou falando. Levantar, na cidade que a gente morava, levantar cedo para ir para a aula, era horrível na época de inverno. Nós já dormimos com uniforme.
e com a calça por baixo, porque era muito frio. Mas era tão interessante que podia estar fazendo graus negativos, podia estar chovendo. Quando a gente levantava pela manhã, o pão estava na mesa, porque o meu pai tinha ido buscar. O que eu queria que a gente entendesse, quando a gente fala assim, eu sou filho de Deus, é que assim, no momento mais difícil da sua vida, naquelas coisas que você fala assim, eu não estou afim de fazer, e eu não consigo fazer, por algumas razões, você tem um pai que faz isso, e quando você observa, o sustento já está lá, a resposta já veio, a cura já veio, o milagre já aconteceu, a paz que excede a todo entendimento já está no seu coração, a alegria que você ansiava já domina a sua vida, porque o seu pai se importa com você de verdade. Eu queria que a gente descansasse nesse Deus que é Pai e que cuida da gente, para a gente não ficar procurando um tanto de coisa, e de repente quando a gente se enche de um tanto de coisa, a gente acha que é suficiente, e não é, porque a gente precisa dEle. Sempre vai ser Ele a resposta, ainda que a gente possa ser abençoado, adquirir um tanto de coisa, glória a Deus por isso, mas sempre Ele vai ser a resposta.